Quando a gente fala em tarô e física quântica, é fácil cair na armadilha de pensar que as cartas têm poderes místicos ou que elas, de alguma forma, interagem com partículas para prever o futuro. Não é isso, a verdade é mais sutil e envolve a psicologia, a probabilidade e sistemas complexos, conceitos que a física quântica nos ajuda a entender de maneira metafórica. E aqui eu tenho que falar que a minha intenção não é explicar esses conceitos e falar que essa é a verdade absoluta, mas sim explicar da forma que a gente consegue hoje um conceito que a gente ainda não tem explicado dentro da ciência. Então é para fazer a gente pensar. Para começar, a gente vai falar sobre um dos conceitos centrais da física quântica, a superposição. Antes de uma mediação, o sistema quântico não está em um estado único. Ele existe em vários estados possíveis ao mesmo tempo. Então não é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo no sentido literal, mas que nenhum resultado foi definido até que ocorra uma interação que o torna observável. O que isso significa para nós humanos é que a nossa mente funciona de forma surpreendentemente parecida quando lidamos com incerteza. Quando estamos diante de escolhas difíceis ou diante de futuros que não estão claros, a nossa mente mantém uma espécie de superposição de cenários possíveis. Nós projetamos diferentes narrativas, imaginamos ali múltiplos resultados e só conseguimos agir depois que colapsamos essa ambiguidade de alguma forma. E é aqui que entra o tarô. Então, tirar uma carta é, na prática, um ato externo que interrompe essa decisão interna. A carta, aleatoriamente escolhida, funciona como um operador simbólico que força a mente a decidir qual narrativa interna será priorizada. E o cérebro humano é extremamente sensível a estímulos inesperados, principalmente quando a gente carrega símbolos visuais que nos chamam a atenção. Então, ao olhar para uma carta, você projeta um significado sobre ela, seleciona aspectos que fazem sentido para você, ignora outros e, de alguma forma, reorganiza a sua percepção de si mesmo e de suas escolhas. Então, a física quântica vai dizer que o ponto crucial é que o observador não é neutro. O tipo de mediação feita influencia no resultado do sistema. E no tarô, algo muito parecido acontece. Você nunca vai observar a carta de maneira totalmente objetiva. É claro que o nosso estado emocional, as preocupações e os vieses cognitivos vão moldar o que você enxerga primeiro e o que você ignora, e quais associações vão surgir na nossa mente. Então, a carta é fixa, mas a interpretação é uma interação dinâmica entre você, o símbolo, e, claro, um imaginário que a gente já tem. E é por isso que duas pessoas podem tirar a mesma carta e enxergar mensagens completamente diferentes. Cada cérebro vai colapsar a ambiguidade à sua maneira. Um conceito que costuma ser citado erroneamente é o de não localidade quântica. Não existe nenhuma prova de que cartas de tarô se conectem ao universo ou às pessoas por alguma força invisível. Apesar de que eu acredito nisso, tá? Mas aqui a gente está falando de formas possíveis de explicar isso na nossa realidade. Mas a gente pode fazer uma analogia com redes associativas do cérebro. Então, uma carta pode ativar memórias ou ideias aparentemente não relacionadas entre si, mas ela vai acessar essas regiões da sua mente que estavam dispersas. Então, não porque haja uma energia mística, mas porque o cérebro humano é um sistema distribuído de processamento de informação. E a surpresa é que, assim como as partículas entrelaçadas respondem simultaneamente a certas interações, a sua mente reage de forma complexa e imediata a estímulos simbólicos inesperados, como o tarô. É legal a gente falar aqui também que tanto a física quântica quanto o tarô eles vão lidar com probabilidade. Então, a quântica vai descrever distribuições de probabilidade, não eventos únicos, e o tarô funciona de maneira semelhante. Ele não vai dizer o que vai acontecer com você. Ele revela qual narrativa sua mente está mais inclinada a materializar. E isso, se a gente quiser falar também de entrelaçamento, é claro que a gente pode. Então, se a gente tem uma narrativa que já está na nossa mente, a gente vai tirar uma carta que se entrelaçou por algum motivo ao que você está sentindo, ao que você está pensando, essa carta vai refletir tudo isso. Também a gente pode pensar nele como um instrumento de perturbação de sistema, que é um conceito que é usado na ciência para estudar sistemas complexos, quando não é possível medir algo diretamente. Então a gente introduz um estímulo simbólico aleatório, por exemplo, a carta do tarô, e você força seu cérebro a reagir, a reorganizar as prioridades e enxergar padrões que antes estavam ocultos ou dispersos. E essa analogia que eu fiz é que eu achei que chegou mais perto do que a gente pode descrever realmente o que é o tarô. Então, esse ruído simbólico que a gente criou vai expor os vieses que você tem e vai abrir caminhos para novas interpretações daquilo que já está na sua cabeça. Então, uns podem dizer que então não há misticismo aqui, que trata só de manipular percepções e fortalecer essa plasticidade cognitiva, mas a gente pode dizer que sim, há um misticismo porque tudo que hoje é ciência antes foi místico e imaginado. E claro, a plasticidade neural é um outro conceito que a gente pode relacionar à metáfora quântica do tarô. Então, nosso cérebro ele não é estático, ele muda com experiências e com interpretações também. Então, quando você interage com uma carta, mesmo que isso dure alguns minutos, segundos, você cria novas conexões neurais. Uma interpretação repetida ou refletida ao longo do tempo pode alterar suas percepções de escolhas, de emoções e de padrões de comportamento.
Então, nesse sentido, o tarô é menos sobre prever o futuro e mais sobre moldar a tomada de decisão do presente. Então, você cria trajetórias cognitivas que antes eram improváveis ou invisíveis. Você reorganiza todo esse sistema. Um outro paralelo interessante é com o conceito de colapso de função de onda. Então, na quântica, uma função de onda descreve todos os estados possíveis do sistema. Quando ocorre uma mediação, ou seja, a gente ali em contato com a carta, ou você jogando para uma pessoa ou alguém jogando para você, ela vai colapsar em um estado definido, ou seja, em um resultado. E o tarô funciona como um gatilho para esse colapso mental. A ambiguidade de pensamentos, ou seja, muitas possibilidades internas, vai ser interrompida e a mente vai escolher um caminho interpretativo. Então, um caminho para interpretar tudo aquilo que ela está pensando e sentindo. E novamente a gente pode falar, mas isso não é magia, é a forma como sistemas complexos, especialmente os cognitivos, respondem a estímulos inesperados que têm um significado simbólico. E o que eu quero que vocês entendam? Sim, isso é magia, mas isso também é ciência. Uma hora, tudo que a gente imagina vai ser descrito, vai ser explicado pela ciência. Então, por fim, a gente pode reforçar que essa explicação não valida o tipo de misticismo barato, tá? O tarô não vai alterar o universo físico, ele não vai prever o seu futuro com previsão e quem joga isso sabe, e ele não interage com partículas subatômicas. O que ele faz, se usado com atenção, com honestidade, ele vai atuar como uma ferramenta de reflexão e de autoexploração, mesmo que outra pessoa jogue para você. Ele coloca você frente a frente com múltiplos estados possíveis da tua mente, ele introduz um operador de perturbação simbólica e força a escolha de um caminho interpretativo. Então ele colapsa a superposição mental em ação ou em insight. Ou seja, se a gente quisesse compreender o tarô à luz da física quântica, a gente podia fazer como uma metáfora rigorosa aqui focada na mente humana, que seria a superposição com estados mentais múltiplos e indecisos, a medição, que é o ato de tirar a carta e interagir com ela, o observador não neutro, então a sua mente, emoções e expectativas vão moldando a sua interpretação, a não localidade, então a ativação de redes associativas dispersas no cérebro, e a probabilidade, essa leitura vai revelar tendências cognitivas e não o seu destino. E claro, você pode dizer, acompanhando essa ideia, que a física quântica não prova nada sobre o tarô, mas ele oferece uma linguagem para a gente entender como estímulos aparentemente aleatórios, como símbolos, podem reorganizar estados internos complexos, guiando decisões, reflexões e até comportamentos futuros. Então a ciência e o tarô eles se encontram, não no universo físico, mas na nossa mente. De novo, tudo que eu falei nesse vídeo não é uma verdade absoluta, tá? Eu tento explicar com as coisas que a gente tem hoje uma teoria, que claro, pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, a gente tem a teoria da tectônica de placas, que só tem 50 anos, então seus avós, seus pais, provavelmente aprenderam uma teoria diferente, a teoria da geossinclinal. Mas alguém precisou tentar explicar, com os mecanismos disponíveis, o que estava acontecendo na Terra para que outra teoria fosse implementada. E é isso, eu quero despertar em vocês essa curiosidade e essa tentativa de explicar a magia através da ciência. Se você gostou, já se inscreve no canal e curte esse vídeo para me ajudar.